de continuar nos agraciando com a sua graça e riqueza em misericórdia em Cristo Jesus. Lendo o livro de Atos dos Apóstolos, eu entendo que este livro é escrito por um discípulo conhecido como Lucas. Lucas, o médico, ele acompanhou a obra itinerária do apóstolo São Paulo e por isso ele escreveu todos os atos dos apóstolos, e a Bíblia diz que o livro de Lucas e entre o livro de Atos dos Apóstolos é uma complementação do seu evangelho, e a Bíblia nos diz que o livro de Lucas, quando ele escreve o livro de Atos dos Apóstolos, ele dedica este livro a um homem chamado Teófilo, um homem mercena, um homem protetor da letra, um amigo de Deus. E a Bíblia nos diz, queridos e amados irmãos, agora Lucas acompanhava a obra itinerária do apóstolo São Paulo, e a Bíblia nos outorga, e a Bíblia nos diz que Paulo era um grande missionário. Falar do apóstolo São Paulo é falar de uma grande chamada, é falar de um dos maiores homens da Bíblia do Novo Testamento, que mais escreveu cartas direcionadas sempre a uma igreja, ou seja, a uma cidade. Eu entendo e compreendo, queridos e amados irmãos, que agora estava Paulo na sua primeira viagem missionária. A Bíblia nos diz que mandaram Paulo lá para a Arábia para pregar a palavra, e junto com Paulo mandaram Barnabé, e com Paulo até que mandaram ele para a igreja de Antioquia. A Bíblia nos diz, queridos e amados irmãos, por um período de espaço de tempo, Paulo agora volta para Jerusalém, aonde era, e acredito, a sede dos apóstolos. E a Bíblia nos diz, queridos e amados irmãos, que quando Paulo regressa da sua primeira viagem missionária para a cidade de Jerusalém, ele encontra entre os discípulos e os apóstolos um homem chamado Silas. A Bíblia nos diz, queridos e amados irmãos, Paulo procura Silas. Silas sai para uma obra itinerária com o apóstolo Paulo para fazer missões. A Bíblia nos diz, queridos e amados irmãos, que agora estava Paulo e Silas para pregar a palavra, mas a Bíblia nos diz que Barnabé queria levar João Marcos com ele, mas Paulo sabia que no momento que Paulo precisava de João Marcos, ele havia abandonado, e Paulo não concordava dele ir. A Bíblia nos diz, queridos e amados irmãos, que Paulo e Barnabé se separaram, mas a obra de Deus, ela continuou e foi sendo fortificada na fé as igrejas. A Bíblia nos diz, queridos e amados irmãos, que agora Paulo, a Bíblia nos diz que quando ele chegava na cidade de Bitínia, a Bíblia nos diz que logo mais adiante o Espírito de Deus não permitiu que Paulo pregasse na Bitínia. A Bíblia nos outorga, queridos e amados irmãos, quando estava de noite, a Bíblia diz que Paulo tem uma grande visão de um varão acenando para ele, dizendo para ele: passa a Macedônia. Diga para o seu irmão do seu lado: passe a Macedônia. E a Bíblia nos diz, irmãos, que quando Paulo agora ele passa a Macedônia, ele entra na casa de uma mulher chamada Lista. A Bíblia nos diz, queridos e amados irmãos, que ali Paulo ajunta com um moço e conhece um moço grego, de uma família grega chamado Timóteo. A Bíblia nos diz que Paulo ajunta uma caravana para pregar a palavra de Deus, para fazer uma grande obra imperativa. A Bíblia nos diz, queridos e amados irmãos, que agora estava Paulo e Silas e Timóteo. Depois de Paulo circuncidar e fazer uma aliança com Timóteo, a Bíblia nos diz que fica Timóteo e continua Paulo e Silas. A Bíblia nos diz que chegando na Macedônia, e segundo a tradição, a Macedônia era a cidade berçária de Alexandre o Grande. Por que não falar dentro dessa mensagem do grande conclave sobre Alexandre o Grande? Quem foi Alexandre Grande? Antes do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no tempo do rei Dário, a Bíblia nos diz que se levantou-se um moço chamado Alexandre. A Bíblia nos diz, queridos e amados irmãos, ele monta
22 anos com mais uma comitiva de pessoas que eram guerreiros para a batalha. E eles tomam a cidade do Egito e matam Faraó. Segundo a história, a Bíblia nos diz, queridos e amados irmãos, que nesse período reinava Dário, rei da Babilônia, aquele que viu a Daniel lá na cova dos leões. A Bíblia nos diz, queridos e amados irmãos, que agora estava Dário no seu reinado em Babilônia. Alexandre, a Bíblia nos diz e nos outorga a história que Alexandre vai grandear uma grande guerra contra a Babilônia para destruir o Império Babilônio e derrubar o trono de Dário. Ou seja, a história nos diz, queridos e amados irmãos, ele ajunta 42 mil homens para lutar diante de 250 mil homens que estavam dispostos para uma batalha em Babilônia. A história nos diz 42 homens venceram 250 mil homens. Alexandre se tornou o homem conhecido, o homem que na história dominou muitas terras. Por isso foi conhecido como Alexandre o Grande. Ainda nos diz que a sua cidade era a Macedônia, de volta à sua pátria, de volta à sua terra. Muitos querem até hoje conhecer a Macedônia por causa da história de Alexandre o Grande. Mas a Bíblia diz que foi lá que Paulo passou, passando pela Macedônia. A Bíblia diz que ele chega até a cidade de Filipos. E quando ele chega na cidade de Filipos, segundo a Bíblia, meus amados irmãos, agora a cidade era toda rodeada, ou seja, de escarpados. E isso é uma outra mensagem sobre os escarpados. Mas Paulo e Silas estavam na cidade. Por um período de espaço de tempo, eles estavam naquela cidade para fazer uma obra. E toda a obra de Deus, como é feita, você tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus para fazer a obra. Porque aquele que não é cheio do Espírito Santo de Deus, ele não pode fazer a obra. Porque lá na frente, ele vai encontrar perseguições, ele vai encontrar adversidades. E a maior adversidade de um grande homem de Deus e de uma mulher de Deus é quando ele se coloca na posição para buscar a Deus, para adorar a Deus, para falar no nome de Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que Paulo e Silas, e eles procuraram pela manhã um lugar para orar. A Bíblia diz, encontraram um lugar para orar. E onde eles estavam orando, a Bíblia diz que já fazia alguns dias uma jovem possessa do espírito de adivinha. Diga para o seu irmão do seu lado, cuidado com os espíritos de adivinha. Devemos tomar muito cuidado com esses espíritos de adivinha. Esses espíritos de adivinha estão querendo pegar e contaminar as nossas igrejas. Os espíritos de adivinha estão, meus irmãos queridos e amados irmãos. Esse negócio de dizer que Deus falou, que Deus mandou e Deus não mandou é uma coisa muito séria. Esse negócio de usar o nome de Deus, eis que eu te digo que o Senhor manda te dizer que Deus não mandou é uma coisa muito séria. Porque a Bíblia diz, meu irmão, que você pagará um grande preço, porque você é responsável por aquilo que tu fala. Porque ai daquele que falar aquilo que o Senhor não mandou, você tem que falar só até onde o Senhor ordenar. Aquela moça, a Bíblia diz que ela tinha os seus senhores e ela trazia lucro para os seus senhores. Acredito se eu, a cidade de Filipos era possuída por um espírito maligno que dominava aquela moça e faziam reuniões para aquela moça adivinhar a vida. É a mesma coisa, meus irmãos, daqueles que acreditam muitas das vezes na profecia da mãe de Ná. É daqueles que acreditam em testemunhas de Jeová. É daqueles que acreditam em Allan Kardec, que diz que há vida após a morte. Mas a Bíblia fala, Hebreus capítulo 9, de número 27, está ordenado o homem morrer uma vez só, vindo isso, o juízo de Deus. Existe muitas falácias, muitas das vezes no mundo ordinário que nós vivemos. Existe
isso. Há uma feitiçaria, há um ocultismo lubriando, enganando muitos. E hoje Deus te coloca numa igreja para você aprender a ter direção de Deus, para saber quando Deus fala e quando Deus não fala. Porque tudo que Deus fala, Deus cumpre. Tudo que Deus fala, Deus realiza. Tudo que Deus fala está falado, passa céus e terra, mas a palavra de Deus não passa. Então eu digo para você, Deus vai levantar profeta ainda nesta igreja, que vai continuar profetizando a verdade, que não tem medo de falar. Diga para o seu irmão do seu lado, Deus vai te usar nesta terra para você pegar a verdade e profetizar a verdade. A Bíblia nos diz, queridos e amados irmãos, aquela moça seguia. E quando ela seguia, queridos irmãos, ela seguia por um período de espaço. E ela falou, sabendo quem era Paulo e sabia quem eram os filhos. Esses são filhos do Deus Altíssimo. Paulo se incomodou de tal forma que virou e expulsou o demônio, dizendo: eu te expulso no nome de Jesus Cristo, ordenando que o demônio saia no nome de quem? No nome de quem? Tem muita gente querendo expulsar demônio com arruda. Tem muita gente querendo expulsar demônio com água benta. Tem muita gente querendo expulsar demônio usando o nome de pastores, dizendo: sai demônio no nome do pastor fulano de tal, que ele prega Jesus Cristo. O demônio não sai. A Bíblia nos diz que os 7 filhos de Seva tomaram uma surra do demônio. Ele diz assim: eu sei quem é Paulo e também é Cristo. E vocês quem são? Aleluia. Meu Deus. E vocês quem são? Se não estiver preparado, não sei porque Deus me deu essa mensagem. Há mais ou menos há 7 anos atrás, quando eu preguei essa mensagem, houve uma guerra de demônios. De madrugada foram me chamar na minha casa. Chama o presbítero Robert aí. Chama ele. Na época que o presbítero me chamava de madrugada, irmão, obreiro que não anda preparado passa vergonha. Obreiro que não anda preparado tem medo de expulsar demônio. E vou dizer uma coisa para você, irmão: se levantar um clamor forte, cai até crente demoniado. De madrugada me chamaram e eu disse que ele foi. Vai na casa da irmã fulana, que tem mais de 10 crentes lá e ninguém consegue expulsar o demônio. Vamos lá. Aprenda. Quem não aprende com a experiência de servos de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, aprende apanhando. Quem não aprende apanhando, não aprende nunca mais na vida e continua errando. Quando eu chego lá, uma vergonha pela conduta de alguns se manifestaram aqui e dizer: expulsa, vai correr. Vai dizer: não deixa o pastor Cláudio, não deixa pastor Robert, não deixa para missionária, não deixa para a irmã regente, deixa para o irmão, deixa para o outro, mas eu não. O obreiro tinha gastado uma lata de azeite no demônio. Pegou o azeite. Quando eu cheguei lá, o que é isso? É para expulsar o demônio. Mas foi mesmo. O demônio já tinha manifestado, e ainda demônio ungido. Acho que
Lúcifer estava lá dizendo assim, unge ele, está consagrando ele ao quê? Está expulsando o quê? Aí o que aconteceu? Não sou melhor que ninguém, mas eu sentei para ouvir, passei um zíper na minha boca, porque nós temos mais ouvidos do que boca. Tem crente na igreja que ele acha que ele tem mais boca do que ouvido, mas aqui não tem. Gastaram uma lata de azeite lá, quando eu coloquei a mão de solta, pode soltar. Esse negócio fica segurando demônio, solta aí, pode soltar. Soltou, colocou a mão, sai em nome de Jesus. Você está bem? Dê uma água para a moça aí, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A moça está até cansada aí. Acabou. Irmão, 10 crentes olharam. Sabe o que acontece? Está faltando oração e louvor, mais adoração. Jejum, oração e louvor é um dos maiores fundamentos do nosso ministério. É o que está faltando: oração, louvor, palavra e aprender. E vou dizer mais, Outro dia, quando eu estava no estado do Rio Grande do Sul, uma igreja, eu vou dizer o nome. Uma irmã segurava aqui a irmã na cintura e o obreiro expulsando o demônio, dizendo ele. E a moça lá. E ele sai. Eu desci do púlpito e disse: por gentileza, solta a moça. Solta. Você está sufocando a moça, ela não está endemoniada. Traga um pouco de água para ela. Você está bem, irmã? Estou bem, pastor. Só porque falta de experiência. Falta de experiência. Se eu te contar que eu vi um pastor expulsando uma pombagira, irmão, como que ele expulsava, foi a pior vergonha que eu já vi em toda a minha vida ministerial. Eu nem vou mostrar para vocês, porque é vergonhoso. Mas só que você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado, porque uma hora você pode encontrar e você pode estar no meio de ímpio, e quem é que tem que pregar e expulsar? É você. Diga para você tem que estar cheio do Espírito de Deus. Diga para você tem que estar revestido. O demônio sabe quem é você. Ele sabe quem é você. Ele sabe se você ora. Ele sabe se você jejua. E se você não presta deixar ele parar, ele te vergonha mesmo. Mas Deus aqui essa noite vai te encher do Espírito dele. Vai ganhar Satanás aqui essa noite. Só porque Satanás tem levantado contra a família. Só porque Satanás tem levantado contra o ministério. Só porque Satanás tem levantado dentro dos lares. Porque você está deixando ele parar na sua casa. Só porque você está deixando de louvar na sua casa. Você está deixando de orar na sua casa. Você está deixando de morrer pela alma aqui que nem minha esposa sabe. Quando eu levanto cedo de manhã para trabalhar, eu acabo de me trocar. A primeira coisa que eu faço quando ela está no quarto dormindo, eu vou para a sala e dobro meu joelho para sair para trabalhar. Digo: Deus, a minha casa fica, minha esposa fica, minha filha fica. A tua proteção permaneça neste lugar. Mil cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas você não será atingido. Somente com os olhos orarás e verás. O que está faltando? Pastor, faz campanha de 3, de 7, 21, 40. Não é isso. O que está precisando é você parar na tua casa e dizer: Satanás, quem para aqui sou eu. Quem manda aqui sou eu. Em nome do Senhor Jesus Cristo. É assim que quando Satanás querer, você abre a despensa da tua casa para roubar. E Satanás dizia assim: tá vendo como é que a tua vida? Você olha para o fubá e diz assim: é verdade. Só tem isso. Abriu a dispensa, só está o fubá. Quando ele dizia assim: olha, tá vendo como é que está a sua vida? Eu disse assim: é uma berça. Daqui vai dar uma grande
Irmão, eu acredito e passamos por provações, mas você ficar tomando posse. Eu tomo posse. Uma pessoa chega, olha, você vai passar o peito assim, 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 você já tomou posse do peito. Eu tomo posse. Eu abraço. Você vai passar o peito, pega e põe no coração e aí vai. Senhor, é da tua parte que eu vou passar o vento, mas eu não tomo posse desse vento, porque eu não vou entrar nesse vendaval. Nesse vento eu não entro. Ele vai passar por mim, mas vai passar direto, porque Deus vai acalmar esse vento. Está se conformando com tudo que você tem passado. Há uma guerra espiritual, meus irmãos. Há uma guerra no mundo espiritual e os demônios existem. E os demônios vêm para destruir casamento, vêm para destruir relacionamento, vêm para confundir nossos filhos, vêm para confundir a família, vêm para trazer discórdia, vêm para trazer deserto, vêm para trazer males, vêm para trazer retaliações. E o que está acontecendo? Você está se conformando com isso? Que Deus é esse que você tem servido e que Jesus é esse que temos proclamado? Oh Deus! O inimigo pode querer até acampar na tua casa, mas quando você chegar lá, ele vai ter que sair hoje. Havia um menino chamado Davi, todo mundo conhece. A Bíblia diz que Davi desceu lá embaixo porque não aguentava mais ver a afronta. Irmão, havia tantos homens valentes naquela época, havia tantos soldados preparados naquela época. Ninguém se revolta com um gigante. Ninguém se revoltou, ninguém se revoltou. Ele tem que ter atitude. Deus está procurando alguém que tenha atitude. Aleluias. Deus está procurando crentes de atitude. Não é nos alfaces esperar as coisas acontecer. Não é nos alfaces dizer vamos ver o que vai dar. Que ver o que vai dar, meu irmão. Tem que ter atitude. Aí o Davi olhou. Quem é esse incircunciso que afronta o povo de Deus? Eu vou lá e vou lutar com ele. Existem aqueles que não vai e não quer deixar outro ir. Não vai e ainda vai dizer que quando o outro for não vai dar certo. Que vai quebrar a cara. Mas está esquecendo. Antes de você pensar em ir, Deus diz, o primeiro que se manifestar para ir, eu vou na frente. E eu já digo hoje, se tiver duas classes de crente aqui que está esperando ir, esperando dizer, olha, eu vou porque ele vai na frente, o primeiro é eu, aonde tiver o segundo, deu glória a Deus. E não vai ter, ele quer ir, alguém olha, você não está preparado para a guerra, você não está preparado para o rolê, vocês não conhecem nada da minha vida, vocês não sabem de nada. Eu já matei o leão, eu já matei o urso, e esse incircunciso vai aprontar? Não vai não. Irmãos, subiram na arquibancada, estava a arquibancada dos filisteus de um lado, a arquibancada dos inimigos do outro lado. E quando estava todo mundo na arquibancada, parecia uma torcida de um lado e do outro. Vamos ver quem é que vai vencer. E a torcida pior era aquela que torcia, sabe o quê? Contra. Sabe por quê? Porque até aqueles que Davi achava que estavam do seu lado tinham um sentimento de preocupação. E a maior preocupação dele era aquele sentimento assim: não vai dar certo. Olha o tamanho desse moço. Não vai dar certo, esse moço não vai conseguir. Olha só, não tem preparamento. Não vai dar certo. O que esse moço vai fazer lá? Ei,
que está dizendo que não vai dar certo se nem experimentou? Tem pessoas que não tentam e ainda tem pensamentos negativos. Se vai dar certo ou não. E esses dias no carro eu estava conversando com a Ana e disse para ela assim, olha, não é Deus que vai escrever a sua história não, quem vai escrever a sua história é você. Porque o poder da decisão está nas tuas mãos. Quando você decidir, é aí que você vai começar a escrever. Então saiba escrever a sua história. Como é que você quer escrever a sua história? Você tem que ter iniciativa para escrever a história, meu irmão. Você tem que pegar uma caneta e um caderno e ir, e colocar a cara de agora eu vou começar a escrever. É isso que Davi fez. Eu vou escrever a minha história. Essa história vai ser marcada por séculos e séculos. Vai passar nação e mais nação. E será falado no mundo inteiro sobre a minha história. Olha só, isso é uma confusão da exegese dentro da homilética. E aí Davi, ele desce, aí de manhã está todo mundo lá, ainda mais está todo mundo lá. O que esse menino está fazendo aí no lado? Eles estavam gritando, e ela estava arquibancada. Você já viu que ele já foi para o estado dele? E já pegou, já levanta aquela massa, e desce tipo fazendo onda. Vai lá, pega ele, mata ele. Davi desceu, pegou uma funda com uma pedra menor e girou. Correu, jogou no sol, cavou na testa do gigante. Quando o gigante caiu, alguém olhou na arquibancada, todo mundo levanta. Olharam, observaram, lá vai o menino correndo. Pegou a espada, cortou a cabeça. Enquanto ele não cortou a cabeça, ninguém bradou na terra. Diga, enquanto não cortou a cabeça, ninguém bradou. Aí ninguém bradou, porque viu o gigante cair, mas ninguém viu vitória quando o gigante cai. O segredo não é o gigante cair, é a forma que você vai conquistar a batalha. Tem muita gente derrubando o gigante, mas está esquecendo de cortar a cabeça. Tem muita gente fazendo campanha e mais campanha, a derrota do gigante, mas está esquecendo, o gigante ele cai. E como que você vai mostrar que você venceu? Davi correu, pegou a espada, cortou a cabeça, todo mundo olhou para o menino lá embaixo. Aí ele levanta. Aí Davi dá uma sacudejada. Aí que bancada, todo mundo levanta. Como poeira no deserto. Aí o povo de Israel, quando viu ele girando a cabeça, girou adiante, o povo matou. Saiu correndo e botou os inimigos para correr e matou todo mundo. Aí é onde eu entro com a mensagem para dizer para você: hoje você vai derrubar esse gigante da tua vida. Vou dizer de novo, porque está muito fraco, tem crente que não entendeu a mensagem ainda. Hoje você vai derrubar o gigante da sua vida. Segundo lugar, você vai cortar a cabeça dele. Diga ao seu irmão, vou cortar a cabeça do gigante hoje. Cortar a cabeça do profeta, colocar numa bandeja, achar que é um sinal de vitória. Meu irmão, enquanto o filho de Herodias pediu de presente a cabeça de João Batista, o homem de Deus, quando cortou a cabeça do profeta, talvez a sua mãe disse: matei o profeta, acabou o profeta, acabou nada, minha filha. Sabe o que você fez? Você fez a vida eterna gerar na vida dele. Sabe por quê? Quando ela cortou a cabeça, ele já estava lá no céu, adorando o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí a Bíblia diz que quando ele cortou a cabeça, a Bíblia diz que quando ele corta a cabeça, ele levanta. Aí que mostrou o sinal de vitória. E o que nós vamos fazer hoje? E o que você vai fazer se encher do Espírito Santo? Derrubar esse gigante da sua vida. Você
agora. Nem isso. Se coloque de pé. Aonde é a sua casa? Aponta a mão onde é a sua casa. Aponta a mão onde é a sua casa. Aonde que é? Isso. A sua casa. Isso. Isso. Pega a espada comigo aqui assim agora. Pega a espada. A sua casa é para lá. Baixa uma mão direita agora. Mão direita com a espada na mão. Mão direita. Diga assim, gigante! Olha pro chão assim. Isso, dê espaço pro irmão. Invada esse corredor da igreja. Invada esse corredor da igreja. Isso, invada. Dê espaço aí, senão você vai cortar o pé do pastor. Aí, cuidado. Cuidado que eu vou passar a espada, senão eu posso cortar o pé de alguém. Só entende que é espiritual. Só entende que é espiritual. Mão direita. Diga gigante! Aqui você não entra mais. Aqui você não entra mais. Abre os olhos da frente, tomando demônio, saindo da casa de Deus. Vamos lá. Nós expulsamos demônio no nome de Jesus. No nome de Jesus. Expulsa o demônio no nome de Jesus. Aí Paulo expulsou o demônio. Aí o espírito de adivinho saiu. Quando ele saiu, a Bíblia nos diz que aí os seus senhores perderam lucro, porque pessoas pagavam para ela adivinhar. Mas agora não pagavam mais, porque não tinha como mais adivinhar. Aí o que eles fizeram? Foram até os magistrados, que eram homens que tinham um cargo político naquela época, e disseram que eles estavam pregando algo que não era lícito. Porque se eles tivessem falado a verdade, esses homens expulsaram o demônio da moça, Paulo não ia ser preso, eles sabiam disso. E ele diz, olha, sendo nós cidadãos romanos, esses homens nos pregam costumes que não é lícitos. Aí os magistrados mandaram prender Paulo e Silas. Prenderam eles, a Bíblia diz. Que quando prenderam eles, a Bíblia diz que pegaram, açoitaram eles. E naquela época, um açoite era uma quarentena, era 40 chibatadas. E Paulo foi açoitado e Silas com vara, imagine. 40 chibatadas. Quem é que nunca apanhou de vara da mãe do pai quando era pequeno? Né? Quem é que nunca apanhou de fio de ferro, mangueira? Mãe fazia muito isso. Mãe falava assim, olha, quando eu chegar no serviço, eu vou pegar aquela vara e vou bater em vocês. Duas coisas nós fazíamos. Ou nós jogava a vara em cima do telhado, ou nós vestia 3, 4, 5 calças duplas. E o que acontecia? Eu gostava de apanhar por último. Porque quando eu ia bater no último, ela já estava cansada. Não é bem assim? Minha mãe ficou com uma mangueira
expulsou o demônio, e ele toma chicotada, açoite, quando ele cai lá no meio da cela, ele fala assim: quando eu sair daqui, nem preciso eu sair, já não sou mais crente. Que Deus é esse que deixa eu sofrer? Que Deus é esse que deixa eu passar por tudo isso? Irmão, 40 chibatadas. E segundo a tradição, Paulo e Silas, nessa primeira chibatadas que levou, eles apanhou com um chicote chamado azorraques, com pontas de chumbo e ossos de carneiro, que quando batia, meu irmão, dilacerava o corpo, arrancava um pedaço de carne, marcava. Aí sabe o que fizeram com eles? Lança no cárcere, lança lá no cárcere. Além de bater, judiar, humilhar, diga para o seu irmão: toda humilhação é passageira. Toda humilhação é passageira. Hoje alguém te humilha, hoje alguém te taca a pedra, hoje alguém vê você sofrer um naufrágio, hoje alguém vê você sendo açoitados por não balas, mas por essas línguas malditas que têm aparecido por aí. Mas tem um porém: amanhã Deus te coloca lá em cima. Amanhã Deus te coloca lá em cima. Alguém está pensando que você está beijando a lona, mas é o contrário. Quando vê você lá em cima, o teu inimigo vai beijar a lona. Meu Deus! Acharam que estava tudo bem. Colocaram eles, prenderam eles e colocaram os pés deles presos em troncos. E segundo a história, estávamos Paulo e Silas presos. Vou trazer uma exegese para você entender. Ele sentado e Silas do lado de cá. Vem aqui, pastor Cláudio, vem aqui, senta aqui do meu lado. Isso, está? Isso, senta aqui do meu lado. Aí o que fizeram? Aí prenderam, fica com o pé assim. Não pega não, isso. É como se nós dois fossem presos. Irmão João, segura aí as ofertas aí, sério. Não, mas eles foram presos assim. Havia um tronco que era para encaixar a canela e os pés ficaram presos. Aí prenderam os pés dele e os pés ficaram no tronco. Não tinha como se levantar. Aí, imagine, se fosse hoje, muitos diziam assim: eu ser crente, eu estava lá na sinagoga, lá na igreja, igreja evangélica, pentecostal, povo de Deus unido para Cristo, só porque eu expulsei o demônio e me prenderam. Pois bem, eu vou chegar lá, eu vou pegar minha credencial de membro, de que seja, de grupo, e vou entregar para o pastor e dizer: pastor, eu fui preso porque eu expulsei o demônio, não quero mais ser crente. Imagine Paulo e Silas, todo machucado, e ele olha para Silas assim: ei Silas, está machucado? Tô. Olha minhas costas aqui. Está feio? Tá. Deixa eu ver a sua. Jerusalém. Silas, por que eu fui te tirar de lá de Jerusalém? Você estava lá. Mas Silas, não vamos desistir não. Eu tive uma ideia aqui. Nós somos crentes, não somos? Somos. Olha, vamos fazer um manto aqui nessa prisão? Agora. O que você está pensando? Vamos adorar o Senhor, orar. É de Deus esse negócio. Então vamos fazer o seguinte: você vai louvar e eu vou orar. Enquanto você louva, eu vou orar. Vamos ver se isso aí vai amenizar a nossa dor. Aí Paulo começa a orar e Silas começa a louvar. Aí Deus deu o louvor que está na mente de Silas para ele louvar na prisão. Ele começou a louvar. Louva aí, Silas, que eu vou orar. Deus me deu. Sim, Silas, louvor. Silas, vamos aquele lá que só você sabe cantar. Cada vez que a minha fé é provada, e me desce um pouco mais para continuar. Pode
ser? Pode. Então você louva e eu vou orar. Cada vez que a nossa fé é provada, e atravessam me levam pra perto de ti. Aí, continua levando isso. Aí vamos começar a orar. Senhor, estamos aqui machucados, feridos. Não vou desistir da igreja, não. Eu não vou desistir de ser crente, não. Não se abre. Não é fácil, Senhor. Aí aconteceu um terremoto. Segura, irmão. Segura. Aconteceu um terremoto naquele lugar. Os grilhões soltou. Eles ficaram de pé. As portas se abriram, os presos começaram a escutar. A oração louvor fez um terremoto acontecer naquele lugar. E o que aconteceu, irmão? O que aconteceu? Olha só. Quando isso aconteceu, meu irmão, o terremoto aconteceu. O carcereiro, ele olhou e viu que as portas foram se abertas. O que ele fez? Eu vou me matar porque todo mundo foi preso e foi embora. Ele achou. Aí quando ele pegou a espada e tentou se matar, Paulo saltou e diz assim: não se mate, estamos todos aqui. Ele saltou e disse: me traga a luz. Aí ele disse assim, o carcereiro disse assim: senhores, o que eu faço para eu ser salvo? Aí Paulo e Silas diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aí ele diz assim, aí o carcereiro chegou: vem aqui, pastor João, vem aqui. Aí o carcereiro chegou e disse: tá, Paulo e Silas, eu quero que vocês entrem aqui na minha casa. Entra aqui, suba aqui, entra aqui. Eu sei, suba de cima. Suba isso, suba aqui em cima. Eles entrou, a primeira vez que entrou. Aí ele pega o banquinho e diz: senta aqui com as costas para cá. E ele sentou. Deixa eu lavar suas feridas. Aleluia, Deus. E ele começou a lavar as feridas de quem tinha machucado. As feridas. Fica tranquilo. Agora vem Silas. Depois de Paulo vem Silas. Senta aqui, Silas, deixa eu lavar. E a Bíblia diz que ele começou a lavar. E ele começou a lavar. E assim mesmo, irmão. Eles gritavam de Deus, porque quem apanha fica dor, a ferida. E não sara uma hora para outra não, só porque tem sequelas. E isso mesmo que cicatriza vai levar o resto da vida. Deus abençoe. Nós salve de palmas para os pastores.